culpa, né? Fica ali se sentindo, sabe, merecedor de consequências negativas, sabe? Nossa, eu preciso ser castigado por aquele erro que eu cometi, né? Começa a vir pensamentos negativos, você fica com a autoestima baixa, enfim, vem aquela opressão maligna. E muitas das vezes você acredita que é arrependimento. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional Cálice de Integridade. Hoje eu vim aqui com um tema muito especial falar com vocês. Esse tema é um tema que gera muita movimentação espiritual na nossa vida. Eu posso dizer para você que esse tema é um tema tão forte e significativo que até para gravar esse vídeo eu tive dificuldade, eu sofri alguns ataques espirituais. Mas vamos seguir, vamos continuar e vamos trazer esse fruto para que a nossa vida possa ser transformada. O tema dessa semana é arrependimento. Isso mesmo. A mensagem que Jesus veio trazer para todos nós em seu ministério foi de arrependimento. Ele dizia: arrependa-se dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre entender de fato o que é o arrependimento. Muitas das vezes nós não conseguimos entender o que é arrependimento, né? Nós passamos por uma situação e essa situação geralmente... Vou ser um pouco mais clara. Digamos que você fez alguma coisa e aí essa coisa trouxe umas consequências negativas e você descobriu que errou, que falhou, e aí você acaba ficando entristecido. E aí você começa a sentir angústia, começa a sentir vergonha, começa a sentir culpa, né? Fica ali se sentindo, sabe, merecedor de consequências negativas, sabe? Nossa, eu preciso ser castigado por aquele erro que eu cometi, né? Começa a vir pensamentos negativos, você fica com a autoestima baixa, enfim, vem aquela opressão maligna. E muitas das vezes você acredita que é arrependimento. Eu mesma, em alguns momentos da minha vida, acreditei que estava arrependida por algumas coisas erradas que eu havia feito, mas eu não entendia que, na verdade, existe outros tipos de sentimentos que fazem a gente se sentir assim e não é o arrependimento. Eu quero te falar hoje, trazer uma clareza para você, para que você possa de fato entender o que a mensagem do Senhor diz quando Ele diz arrependei-vos, né? Para que a gente possa de fato se arrepender. Nós estamos aqui porque nós sabemos que precisamos de Deus. E se sabemos que precisamos de Deus é porque nós temos a consciência de que muitas vezes sem Deus nós cometemos erros, nós pecamos e somos acometidos de consequência negativa. Onde eu quero chegar com tudo isso? O que eu quero falar para você hoje é que muitas das vezes, quando nós ouvimos uma mensagem de Deus, uma mensagem de arrependimento, ao invés da gente se arrepender, quando a gente começa a entender o nosso pecado, entender a nossa falha, quando a gente começa a perceber que cometemos um erro, ao invés da gente se arrepender, muitas das vezes nós sentimos remorso. E muitas pessoas não sabem a diferença de arrependimento para remorso. O remorso, ele é como se fosse uma opressão maligna, ele é uma tristeza, uma angústia profunda, como se você se envergonhasse por aquilo que você fez. Mas ele não necessariamente gera em você um arrependimento. O arrependimento ele é diferente. O arrependimento ele é uma tristeza positiva. Por quê? Porque ele gera em você uma mudança. É quando você expande a sua consciência e muda o seu conceito, ou seja, muda o significado daquilo, muda os seus valores. É quando você entende de fato que aquele comportamento que você teve uma motivação errada e você precisa ressignificar isso. Você não pode mais agir assim. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Quando a gente fala de pecado, e você entende de fato por que você não pode mais cometer o pecado, quando você se arrepende pela motivação certa, você é transformado, você tem uma mudança, você não volta atrás e comete o mesmo pecado. Diferente de quando você sente apenas um remorso, ou seja, quando você cometeu um pecado e você se entristeceu
de identificar aquele erro. Você ouviu uma palavra de Deus, ouviu uma mensagem como essa, você se entristeceu de cometer aquele erro, às vezes até fica se sentindo culpado, fica, sabe, num martírio, sabe aqueles pensamentos de, eu mereço mesmo ser julgado, criticado, porque olha o que eu fiz. Você fica naquele sentimento de autocomiseração, angustiada, mas não há uma expansão de consciência, você não compreende o porquê não deve mais fazer aquilo, e com isso você não muda, e não mudando, na próxima oportunidade você acaba cometendo o mesmo erro de novo, acaba cometendo o pecado. Mas como a gente sempre trabalha aqui a expansão de consciência, né, para você entender esse comportamento e o que há por trás desse comportamento, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o comportamento. Quando a gente tem remorso e não arrependimento, é quando a gente não admite o nosso erro. Ou seja, sabe quando você comete um pecado e ao invés de você tentar entender o porquê, qual é a sua principal motivação por aquele pecado, você fica caçando desculpa? A culpa é do fulano, a culpa é do cenário, sabe, as pessoas que ficam me tentando, sabe, foi isso e aquilo que aconteceu. Você fica tentando justificar o seu erro e na verdade não admite que aquilo foi uma decisão sua, que você foi motivado pelos seus valores, por aquilo que você acredita, que você gosta, que você quer, que é precioso, que é importante para você. É isso que nós precisamos identificar para admitir o erro. Quando a gente não admite o erro, a gente até sente tristeza por saber que errou, mas a gente não muda o nosso comportamento e, consequentemente, não nos arrependemos. Outro comportamento que geralmente acontece é fugir das consequências, ou seja, você não quer se responsabilizar pelas consequências, você não quer enxergar que o fato de você ter cometido um pecado, de ter cometido um erro, vai trazer para sua vida alguma coisa negativa. Então você meio que foge, finge que isso não está acontecendo, finge que isso nunca vai trazer uma consequência e continua se mantendo no mesmo comportamento. Às vezes sente um sentimento muito grande de angústia, de tristeza, mas não muda a postura, não se responsabiliza, não toma uma decisão de plantar novas sementes, de mudar, né, a maneira com que está vendo essa situação. Outro ponto que acontece muito é quando você se sente vítima, ou seja, quando você cometeu uma falha e aí as pessoas vêm te pontuar, por exemplo, você vê, né, uma mensagem de arrependimento como essa, uma mensagem que fala sobre pecado, e aí ao invés de você abrir os teus olhos para buscar, né, onde você errou, reconhecer o seu erro, como você pode se responsabilizar, não fugindo mais das consequências, você começa, na verdade, a se sentir vítima, começa a se sentir julgado e criticado, começa a acreditar que as pessoas estão, na verdade, te atacando, que as pessoas estão, na verdade, julgando você, porque as pessoas não entendem os seus motivos. Olha, quando a gente busca um motivo para justificar o nosso erro, é quando a gente quer ficar na posição confortável de não mudar. Quando a gente não muda, quando a gente não se arrepende, isso tem consequências muito negativas. Porque quando você só sente remorso, você fica num ciclo vicioso. Eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso, mas eu já. E é muito ruim quando a gente comete um erro, quando a gente vive um pecado e a gente, sabe, se entristece, aí a gente fica angustiado, a gente ora, pede perdão para Deus, promete para Deus que não vai mais fazer aquilo e de repente a gente vai e faz de novo. E aí a gente começa a sentir aquele remorso de novo, começa a se sentir culpado de novo, a gente não consegue se perdoar e fica, sabe, aquelas circunstâncias que se repetem, onde a tristeza, a opressão, a angústia é constante na nossa mente, mas a gente não faz nada para mudar. E essa mudança, ela só vem quando a gente passa por um profundo arrependimento, quando nossos olhos se abrem. E você pode falar, mas Inara, eu me arrependi, sim, é que é muito difícil, né? Algumas coisas acontecem. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. O arrependimento verdadeiro, ele promove, de fato, uma mudança. A gente não consegue mais fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. E por que que não? Porque a nossa mentalidade, ela muda. Ela sofre um impacto. É como se a gente ressignificasse os nossos valores. Antes, cometer o pecado era mais importante. De repente, não cometer o pecado é mais importante. Ou seja, vou dar um exemplo.
Antes você comete o pecado e valoriza muito mais aquele prazer momentâneo. De repente você começa a ter temor a Deus e aí você valoriza muito mais, né, o temor a Deus, a obediência, a vontade de Deus do que simplesmente um prazer momentâneo. Então, quando surgir para você a oportunidade de errar de novo, você não vai errar porque você se arrependeu de ter pecado contra Deus e com isso colhido consequências negativas. O que acontece? Por que a gente passa por esse processo? Porque existe por trás sempre uma manipulação espiritual maligna, que eu sempre falo aqui nos vídeos, que é importante a gente buscar em Deus uma visão espiritual, porque senão a gente busca uma visão muito humanizada, e essa visão humanizada é uma visão que esconde nos bastidores o inimigo de nossas almas, e a gente nunca luta contra ele, e fica andando em ciclos e cometendo os mesmos erros sem conseguir vencer essa circunstância. Então é importante que a gente busque uma visão espiritual. E como que funciona isso? Quando nós estamos passando por um ciclo de erro, de pecado, o inimigo de nossas almas não quer que a gente se arrependa, ele realmente quer que a gente tenha remorso apenas, porque a gente se entristece, ele se alimenta da nossa tristeza, né? Ele se alimenta de energia negativa, então ele começa a nos oprimir, ele começa a fazer a gente se sentir culpado, e aí com esse sentimento de culpa, ele já traz aquele sentimento de autocomiseração, que é quando a gente se faz de vítima, ele coloca a gente contra as outras pessoas, então ele vai criando tudo isso através de setas mentais, como eu sempre falo para vocês aqui no vídeo. Ele nos oprime através da cegueira espiritual, ele distorce a situação, ele faz a gente, eu até anotei aqui, ó, ele faz a gente se sentir julgado, ele alimenta na gente um sentimento de autocomiseração, faz você se ficar contra as outras pessoas porque está se sentindo criticado, julgado, ou ele faz você ficar contra Deus, acreditando que Deus é injusto, que Deus, sabe, fez tudo isso com você, ou ele faz você distorcer os ensinamentos morais e religiosos ao ponto de acreditar que, nossa, a religião persegue as pessoas. Então você começa a ter uma visão distorcida. Para quê? Para se sentir vítima, ficar num sentimento de autocomiseração, num sentimento profundo de culpa, né, de angústia, onde você se sente culpado e aí por se sentir culpado você não se perdoa, e tudo isso é a energia negativa que alimenta o poder maligno e te afasta da verdade, ou seja, não te conduz a um arrependimento, a uma mudança, a uma evolução positiva, te conduz na verdade a ficar ali nutrindo de maneira maligna o inimigo das nossas almas, porque depois que passar esse momento que você tá ali, sabe, sendo oprimido, você vai acabar cometendo o pecado de novo e um abismo vai chamando o outro e no fundo você não se arrepende, você só se lembra que errou, se entristece por um momento, mas depois volta a fazer a mesma coisa porque o inimigo tá distorcendo e te cegando, sabe, ele fica alimentando esses pensamentos na gente de uma maneira para que a gente não se perdoe, ou seja, muitas das vezes a gente não se aproxima de Deus porque a gente sente que a gente não é digno, sabe? Eu sou culpado, eu errei mesmo, eu pequei mesmo, eu não vou atrás de Deus, quando eu me consertar eu vou atrás de Deus. Esse pensamento é um pensamento maligno, porque na verdade não é isso que Jesus diz, né? Jesus diz, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele nos chama para ensinar, ele não fala, olha, aprende depois vem, não, ele fala, vem do jeito que você tá e eu vou te ensinar, né? Eu vou te dar o meu jugo que é suave e leve, ou seja, muitas das vezes a gente está carregando aquele peso do remorso porque a gente ainda não subimos o degrau do arrependimento, tá? E para isso hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem, uma passagem que está em 2 Crônicas 7:14, eu vou ler para você. E eu gostaria muito, de verdade, que você que está me ouvindo, buscasse uma profunda reflexão sobre as suas ações. É muito bom que a gente ouça mensagens como essa, eu estou tentando abreviar as mensagens, eu estou tentando fazer com que essas mensagens elas sejam mais rápidas e objetivas, para não prolongar muito, porque eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de fato absorver a mensagem de Deus e trazer uma mudança para a sua vida. Tudo isso que eu estou falando para você aqui foram coisas que Jesus veio fazendo na minha vida e que verdadeiramente trouxeram mudanças. O sabor do arrependimento, ele é um alívio na alma, ele é algo profundo e produtivo.
que traz pra gente de fato aquilo que a gente realmente quer, que é ter uma alma preenchida pela presença de Deus, que é ter as emoções aliviadas. Muitas das vezes, quando nós carregamos remorso, a gente carrega um peso muito grande, uma opressão, uma angústia, porque a gente sabe e se sente envergonhado por ter errado, mas a gente não consegue admitir o erro, não consegue, sabe, seguir aquilo que Deus está nos ensinando. O nosso tema essa semana é arrependimento e eu quero profundamente que você tome posse das mensagens que a gente vai falar agora. Eu quero chamar sua atenção agora para a mensagem de Deus sobre isso. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz o seguinte: então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olha, esse contexto aqui é o momento em que Deus, ele aparece para Salomão. Salomão tinha construído o templo e Deus, ele aparece para Salomão dizendo para Salomão: olha, se o povo se arrepender e me buscar, eu vou sarar essa terra. Eu vou consertar o que está errado. Eu vou restituir o que está destruído. Eu vou perdoar os pecados, mas eles vão precisar se humilhar. E muitas das vezes, quando nós ouvimos essa expressão se humilhar, a gente não compreende de fato o que nós realmente precisamos fazer. O que Deus está querendo dizer com se humilhar? Deus está querendo dizer que a gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós erramos. Nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, eu realmente cometi o erro. E eu cometi o erro por causa disso, disso, disso. A gente precisa de fato reconhecer. Muitas das vezes nós chegamos diante de Deus, eu falo por mim mesma, porque eu já fiz isso no meu passado, chegar diante de Deus e falar para Deus: olha, Senhor, eu fiz isso, mas foi por culpa de fulano, ciclano, beltano, foi por causa disso, daquilo outro. Muitas das vezes briguei com Deus, culpei a Deus. Por quê? Porque eu não entendia que de fato as minhas decisões trazem consequências. E quando a gente comete um pecado, de fato traz uma consequência, nos afasta de Deus, nos mata espiritualmente. Quanto mais nós pecamos, mais cegos nós ficamos. Nós alimentamos uma força maligna. Então aqui Deus está falando o que pra gente? Olha, admita os seus erros, admita que você errou, admita que você pecou, sabe? Comece a orar em prol disso, para que Deus, ele possa se voltar para você e perdoar os seus pecados. Deus, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é bondoso e ele tem a paciência para nos ajudar, a nos arrepender. O que mais que ele está falando aqui? Olha, assuma as consequências. Muitas das vezes você fala: Nara, mas admitir os erros não é assumir as consequências? Admitir os erros é reconhecer que você errou. É você se colocar de frente e falar: não, realmente eu errei. Assumir as consequências é quando você se responsabiliza para mudar aquela situação, para você tomar uma nova posição, para você de fato se arrepender e mudar. É disso que a gente está falando aqui. E aí, eu te convido você a refletir sobre o seu próprio comportamento. Você está culpando as pessoas? Está culpando Deus? Está buscando justificativa para o seu erro, ao invés de olhar para si mesmo e falar: poxa, eu realmente, errei. Eu vou contar uma coisa para você aqui agora. Eu vou fazer um breve testemunho, bem breve mesmo, só para você entender onde eu quero chegar. Durante muito tempo da minha vida, na minha conversão, eu tinha uma luta muito grande em entender que a minha postura, eu sou uma pessoa que eu tenho ambições, Eu tenho ambições, eu sou uma pessoa que gosto de sonhar, de criar objetivos, de deslumbrar realizações. E aí, muito tempo durante a minha vida, eu não percebi que eu era muito ambiciosa e que esse excesso de ambição era alimentado pelo inimigo, porque ele queria que da ambição eu pulasse para a ganância e da ganância eu atropelasse as pessoas, pecasse contra Deus para ter aquilo que eu queria. Então ele lançava na minha cabeça setas de desejos. E aí o que acontecia? Eu ficava ali envaidecida por aqueles sonhos e desejos, e com base nisso eu ficava mais ambiciosa, e quanto mais ambiciosa, mais eu corria atrás daquilo e muitas das vezes pecava contra Deus. Onde eu quero chegar? Quando eu sofri as consequências e descobri que aquilo estava me gerando, pecados profundos na minha vida, eu chegava para Deus e eu falava: Senhor, mas é porque eu não tenho. Senhor, mas é porque eu tenho um sonho de fazer isso e aquilo. Olha a minha vida, olha a minha realidade. Eu nasci numa família humilde, eu cresci numa infância simples. Olha isso, olha aquilo. E ficava justificando e não reconhecia que era a minha natureza ambiciosa que alimentava essa direção que me levava ao pecado. Somente quando Deus abriu os meus olhos que eu pude entender que era a minha personalidade, o meu comportamento, que eu precisava mudar e moldar, reconhecer que era eu que queria aquilo, era o meu desejo vaidoso de querer mais, de realizar,
que estava fazendo aquilo. Foi quando Deus, ele pôde de fato me conduzir a um arrependimento, a mudar a minha postura. Então a gente precisa entender qual é a nossa motivação por trás desse erro que a gente tanto comete e não consegue se arrepender e só sente remorso. Quando você começa a identificar isso, de fato, você para de culpar as pessoas, você para de culpar Deus, e aí você começa de fato a buscar uma mudança naquela postura que vem de você. E aí você corrige os seus erros e Deus te perdoa, né? E aí, eu quero complementar essa mensagem com outra passagem que está em 1 João 1,9, que diz o seguinte, 1 João 1,9: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Deus está falando aqui? Quando a gente confessa, quando a gente chega diante de Deus e fala, olha gente, isso tem um significado muito grande espiritualmente falando, tá? Porque muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele colocou na gente vergonha. Ele faz a gente sentir vergonha do nosso erro, do nosso pecado, então a gente não confessa, a gente esconde. Só que a palavra do Senhor, ela fala, né, que a verdade, ela não é ocultada. O que está ocultado é trevas, são as trevas que a gente oculta, somente o que está fora da luz. Mas Deus traz à luz aquilo que está oculto. Para quê? Para revelar, para limpar, para purificar. Somente quando nós tomamos consciência do nosso erro é que nós o abandonamos. Então nós precisamos ser limpos e purificados por Deus. A gente não pode deixar o inimigo alimentar em nós a vergonha. A gente precisa chegar diante de Deus e falar, porque Deus sabe, entendeu? Não tem como esconder de Deus, Ele sabe, Ele tá vendo. A gente pode fingir que não sabe que Ele sabe. A gente pode fingir que não sabe que Ele tá vendo, mas Ele tá vendo. Então confessar para Ele, na verdade, é um ato espiritual ao qual você tira o poder do inimigo de te acusar. O poder que o inimigo tem muitas das vezes de trazer opressão e angústia para você, que você fica se sentindo envergonhado, fica se sentindo culpado, fica num sentimento de autocomiseração, você não se perdoa. Por quê? Porque você está debaixo de uma opressão. Essa opressão é uma acusação maligna, ou seja, uma opressão que vem por causa do pecado. Mas quando você, confessa para Deus, você chega para Deus e fala, Senhor, eu errei, mas eu quero mudar. Me ajuda a mudar, me ajuda a andar por outros caminhos. O inimigo não vai mais te acusar. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. A minha filha, ela estava com a coleguinha dela brincando e tal, e a coleguinha dela veio, tia, eu quero contar uma coisa que a Manu fez. E aí a Manu falou, não conta. Aí eu falei, o que a Manu fez? Aí eu já fiquei assim, né, porque a gente já começa, a gente quer mãe, já fica, o que ela fez de errado que a amiguinha tá querendo contar e ela tá querendo esconder? E aí a amiguinha pegou e saiu e não contou. E aí a Manu veio até mim e falou, mamãe, eu vou falar a verdade. Você promete que não vai brigar comigo? Eu falei, então fala a verdade. Aí ela foi e me contou o que ela havia feito. E quando ela fez aquilo, ao invés de eu ficar triste pelo pequeno erro que ela tinha cometido, eu me alegrei por ela ter escolhido falar a verdade, confessar o erro. E naquele momento, ao invés de eu brigar com ela, eu aconselhei ela, eu expliquei o porquê ela não poderia ficar fazendo aquilo. E eu acredito, agora eu tô colocando meu ponto de vista, que essa é a sensação que Deus tem quando nós chegamos diante dele e confessamos para ele. Chegamos para ele falando, Senhor, eu vou falar a verdade, eu não vou mais ficar ocultando o meu pecado, eu não vou mais ficar dando, munição para o inimigo me atacar, eu não vou mais ficar permanecendo no erro, eu vou de fato confessar. E quando a gente confessa, Deus, ele busca estratégias para nos orientar e nos conduzir verdadeiramente ao arrependimento. Isso é um poder divino. Nós não temos capacidade, escuta isso que eu vou te falar, nós seres humanos não temos a capacidade, não temos a habilidade de se arrepender. Quem conduz o nosso espírito ao arrependimento é o próprio Deus. Então a gente precisa estar com ele, estar nele, buscar dele esse arrependimento. E é por isso que eu trouxe essa mensagem para você hoje, para você entender que Deus, ele quer te perdoar e que o inimigo não vai mais poder te acusar e que você não vai precisar mais ficar angustiado, entristecido por causa de uma falha ou erro, porque Deus vai te fortalecer para que você não cometa mais aquilo. Deus, ele vai te ajudar a ressignificar os seus valores para que você possa caminhar baseado nos princípios cristãos
cristãos, dos princípios bíblicos e não cometer mais a mesma falha. E aí você fala, Nara, mas então o que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa que eu te convido a fazer é refletir. Reflita de fato, sabe, no que está te motivando a cometer esse pecado. O que é que está te motivando? O que de fato te leva a esse erro? Para que você possa de fato mudar isso, conversar sobre isso com Deus, para que Ele possa te ajudar a abandonar isso. E você precisa realmente compreender. Eu fiz até ter umas perguntinhas aqui, ó. Você precisa compreender, né, o que te leva ao erro e abandonar, e entender o que é, qual é o argumento maligno que te convence a continuar dentro desse pecado, para que você possa de fato ressignificar esse erro, tá? E aí, para finalizar a nossa mensagem, eu quero convidar você a fazer o nosso devocional. Eu vou colocar as perguntinhas aqui do lado. Pega essas perguntinhas. A palavra que eu te convido a estudar é a 2 Crônicas 7,14 e 1 João 1,9. Responde as perguntinhas, deixa Deus edificar a sua vida, te conduzir ao arrependimento, à mudança, à transformação, a viver uma nova fase, para que assim de fato você não fique mais sofrendo com sentimento de culpa, autocomiseração, com opressão maligna, tristeza, remorso, para que você não fique mais preso nos pensamentos negativos que nutrem a força maligna, que te impede de se aproximar mais de Deus, que te impede de alcançar a mudança que você tanto deseja. Eu espero que essa mensagem ela tenha trazido para você, sabe, uma semente muito poderosa, uma expansão de consciência. Não saia dessa mensagem, sabe, sem fazer esse devocional. Responde essas perguntas, separa um tempo para responder essas perguntas, separa um tempo para orar, para confessar, para conversar com Deus sobre isso. Deixa Deus transformar a sua vida. Eu faço essa mensagem com muito amor. Como eu falei para vocês no começo do vídeo aqui, eu sofro ataque por causa disso, porque eu sei que porque são sementes que trazem mudança para as pessoas. Então, muitas das vezes, o inimigo de nossas almas, ele quer me impedir de fazer isso, mas eu tô aqui pela graça de Deus. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, e eu espero você.